Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula de Questões do Enem 2021, parte 2. Eu sou Alex Duarte, matemático. Estamos aqui num novo formato para o programa com professores convidados, professora Beth Carvalho, de Física, professora Júnia Arnaud, de Física, e professor Tiago Linhares, de Matemática, para juntos nós debatermos mais algumas questões do Enem. Começando com uma questão de matemática. O objetivo desta aula, então, é fazer essa resolução comentada. E a questão que abre a nossa aula é a questão 168 da prova amarela. A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usado por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto em um número fixo, atenção, de casas decimais adiante ou atrás, de forma cíclica. Então, essa é mais uma questão que tem uma interdisciplinaridade com a ciência da computação. A seguir, temos um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem 3 posições à frente. Então, o que nós estamos observando aqui nessa tabela? O original, que é a mensagem que o César quer transmitir aos generais. E aqui o que acontece? A letra A, depois de aplicado o código, é transformada na letra D, né? A, B, C, D. E assim todas as letras. Por exemplo, a letra E pela letra que está 3 passos à frente, né? Esse tamanho 3 é o parâmetro ou passo da cifra de César. Para quebrar um código como esse, a análise de frequências das letras de um texto é a ferramenta mais importante. Uma análise do texto do romance O Guarani, de José de Alencar, que é composto por 491.631 letras, gerou o seguinte gráfico de frequências. Então, temos aí a frequência das letras A, B até Z nesse texto. Após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faz-se nova análise de frequências no texto codificado. As 4 letras mais frequentes em ordem decrescente de frequência, ou seja, da mais frequente para a menos frequente, do texto, atenção, do texto codificado são. Então, a pegadinha dessa questão era prestar atenção que é o texto codificado. O que acontece? Analisando o gráfico, nós vemos que as letras mais frequentes são A, E, O e S, né, que tem aí as suas barras de frequência mais altas. Né? Só que isso é antes de codificar. Depois de codificar, né, o A vira D, o E vira H, o O vira R e o S vira V. Por isso que a resposta da questão, então, a do texto codificado são D, H, R e V. Né? Repare que a outra opção, né, A, E, O, S, tinha um distrator, né, tinha uma alternativa aqui, né, que se a gente não prestasse atenção, poderia errar. Finalmente, como que funciona a codificação, então? Se no texto codificado a letra mais frequente é a letra D, significa que, na verdade, ela é a letra A do original. Como de A para D são 3, você já sabe, então, o código inteiro. Todas as letras foram transladadas 3 unidades para frente. Então, o código de César não é uma boa, no sentido que ele é fácil de ser codificado. Sugestão para leitura, quem quiser saber tudo sobre códigos secretos, o livro dos códigos, que está nas nossas referências. Agora uma questão de física. Gostei dessa questão, viu, Alex? Bonita. Gostei dessa questão. Dá um medão, né, de você conseguir fazer seus códigos da internet para tentar mudar suas senhas e as pessoas acabarem descobrindo seus segredos? Existe um código indecifrável matematicamente. Ele não é baseado em quebra de números primos, né? Está no último capítulo do livro. Olha. O código não pode ser quebrado. Que maravilha. Já existe implementação dele. Momento de estudar o livro. Alexandre, pela excelente explanação em relação a essa questão, eu acho que o senhor tem alguma relação com a ciência da computação. Sim, sou formado em computação antes de ser formado em matemática, né? Então, assim, é um amor duplo, Tiago. Muito bem, parabéns. Algoritmos são a palavra da vez. Além dos códigos ali, né, a questão da interpretação é muito importante, né? Essa questão, se o aluno não interpreta esse distrator, que você marcou ali que era o primeiro, com as letras antes de ser codificado. Dá vontade, não né? dá? Olhar o gráfico assim, olhar o gráfico e marcar? Marcar. Então, se a pessoa não prestar muita atenção, ela vai lá e marca. Certamente. E erra feliz. E erra feliz. Boa. Bom, pessoal, vamos ali naquela questão
Questão número 105 da nossa prova amarela. Essa questão, ela trata de uma sequência de circuito. Olha só, um garoto precisa montar um circuito que acenda 3 lâmpadas de cores diferentes. Olha só que interessante isso aqui. A pegadinha dele está aqui, ó. 3 lâmpadas de cores diferentes, uma de cada vez, tá? A gente tem que ficar bem atento com isso. Ele dispõe de lâmpadas, fios, bateria, interruptores, como ilustrado a seguir. Bom, então nós vamos dar uma olhadinha na ilustração que ele colocou aqui. A ilustração básica para a bateria, uma bolinha para cada uma das lâmpadas, indicando qual é a cor delas, e aqui esses 3 pontinhos seria a forma do interruptor. E ele diz uma coisa através desse interruptor, que se você abaixar essa haste, ela vai ligar, opa, é para passar sobre o vermelho também, ela vai, sobre o Bzinho também, ela liga uma, mas a parte do lado de lá, né, ela fica aberta imediatamente, certo? Quando ela faz isso, ela só consegue abrir um dos lados por vez. Bom, e aí ele pede, o garoto fez 5 circuitos, usando 2 interruptores, mas apenas um satisfaz a sua necessidade. Esse circuito é representado por... Vamos lá, gente, o que ele tem que fazer? Acender uma lâmpada de cada vez, certo? E usando aquele interruptor. Bom, só que o interruptor está aqui. Se ele ligar aqui, beleza, a lâmpada verde, ok, acende. Agora, vou apagar ela então. Agora eu vou tentar ligar a vermelha. Para eu ligar a vermelha, eu ligo aqui. Aí eu fecho o circuito da vermelha, maravilha, a vermelha acende. Agora eu vou tentar ligar a azul. Se eu ligar a azul aqui, a vermelha vai ligar junto, porque o único jeito de eu ligar é aqui. Então essa daqui já não serve para mim. Tá? Vou fazer a mesma coisa ali. Olha, eu consigo ligar a verde de novo, maravilha. Agora, perdão, vou aqui. Só que aí, se eu for ligar a vermelha, eu vou ter que fazer ela passar aqui por baixo, para ela conseguir ligar aqui. E eu não consigo fazer essa ligação 2 ao mesmo tempo, certo? Porque se ele fecha uma, ele abre a outra. Então, essa também não serve, tá? Repara esse aqui. Ele tem o azul, repara que não tem abertura para o azul. Qualquer uma das outras coisas que eu ligar aqui, eu vou ter 2 lâmpadas acesas simultaneamente. Então, não serve. E aí, eu vou lá para a letra D. Olha o que ele fez. Ligou a verde, bacana, circuito fechado só na verde, aberto nas outras. Agora eu vou tentar a vermelha, ligo aqui, então vou ter que ligar aqui, porque aí vou ter circuito aberto, fechado, só na vermelha e aberto nas outras. E na minha última possibilidade, até agora deu tudo certo, para eu ligar azul. Para eu ligar azul, tem que fechar o circuito da azul e o único jeito é aqui. Maravilha, consegui uma lâmpada de cada vez, então esse daqui vai ser a minha escolhida. Só para fechar, por que eu não consigo aqui, na nossa letra E? Pelo mesmo motivo das anteriores, aquelas que tinham 2 ligadas. Se eu ligar aqui, por exemplo, eu vou ligar verde e vermelha simultaneamente, fechando o circuito para ambas, e aí eu não consigo o que ele quer, que ele pediu que fosse uma única lâmpada de cada vez. Então, a nossa resposta aqui é a letra D, pessoal. E aí, Beth, o que você achou dessa bonita? Ah, eu adorei essa questão. Achei que ela tá... Se o aluno conhece circuito, sabe como que você vai ligar, um circuitinho simples, né? A lâmpada e o interruptor. Então, se ele conhece o funcionamento do circuito e tem paciência, né, de ligar, de fazer os desenhos e fazer as análises, é uma questão bem tranquila. Bacaninha, né? Agora uma questão de matemática. É com você, Tiago. Olá, pessoal. Vamos lá? Questão 146 da prova amarela. O instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço, dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1, logo aqui à nossa esquerda.
Observe que ao lado direito, na figura 2, temos aqui um triângulo equilátero cuja altura mede 8 centímetros. Então já dá para prever que a questão vai pedir uma relação entre altura e lado desse triângulo. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz, inicialmente, peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, que, como nós vimos, mede 8 centímetros, conforme ilustra a figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero, apresentado na figura 2. Considere 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetro é... Bom, antes de pensar em qual será a alternativa correta, vamos explorar um pouco essa questão. Nós temos a relação entre a altura e o lado de um triângulo equilátero, que pode ser obtida através da trigonometria, por exemplo, sabendo que o ângulo existente ali, interno, nesse triângulo, mede quanto? 60 graus. 60 graus. Boa, Alexandre. Então, veja bem, se a altura desse triângulo, em função do lado, é L raiz de 3 sobre 2, ao relacionar o lado com a altura, isolando então o lado em função do H, eu tenho que o lado mede 2 vezes a altura dividido pela raiz de 3. Isso é interessante por quê? Porque eu conheço a medida da altura, que mede quanto? 8. Tá bom. Qual é então o perímetro procurado? O que seria o perímetro? A soma das medidas dos lados desse triângulo, que por sua vez tem quantos lados? 3. Então, o perímetro seria 3 vezes o lado. Bom, se o lado é dado por 2 vezes o H sobre a raiz de 3, observe aqui, 3 vezes, pois são 3 lados, 2 vezes o H sobre a raiz de 3. Quanto que mede o H mesmo? 8 centímetros. Boa! Não quer ninguém dormindo aqui a essa hora, hein? Então vamos lá. O perímetro será dado por 2 vezes o H vezes a raiz de 3. Poxa, mas cadê a raiz de 3? Estava aqui em cima, ela aqui embaixo. O que nós fizemos aqui? Uma matemática. Fizemos aqui a racionalização do denominador. Correto? Fica atento. Então aqui, ó, o perímetro, 2 vezes o H vezes a raiz de 3. Quanto que vale o H? 8. E a raiz de 3? Aproximadamente 1,7. Então faz a conta para a gente aqui, ó. Observe que essa conta não é necessário para efetuá-la uma calculadora, né? 2 vezes 8, 16. 16 vezes 1,7, 27,2 aproximadamente, tá? Num rascunho rápido, essa conta sai, tá certo? Então, nós temos aqui um perímetro aproximado a 27,2. Nessas condições, qual é o valor que mais se aproxima da medida do comprimento dessa barra em centímetro? Nós encontramos quanto naquela hora, naquela conta? 27,2. 27,2. Mas aqui, qual é o valor que mais se aproxima?
Turma, qual é o valor que mais se aproxima? 27,18, não é isso? Por quê? Vamos dar uma olhadinha naquela figura. Opa! Olha aqui, observe que a figura original não é um triângulo equilátero, tá? Ela tem uma pequena falha aqui. Por isso, a questão da importância da palavra aproxima, não é isso? Então, nós vamos ficar com 27,18. E o nível dessa questão, Alexandre? O que o senhor acha a respeito? Média para difícil, tinha que Média saber pra fórmula. difícil. Saber fórmula ultimamente tem sido bastante, né? Tem cobrado bastante fórmulas. Enem é sempre um desafio, É não é verdade. isso? É verdade. Eu achei muito interessante essa questão, né? Porque o pessoal, muitas vezes o aluno se pergunta, aquele que não gosta muito da matemática, claro, né? Onde que a gente utiliza? E aí as empresas, elas vão utilizar mesmo a matemática nas embalagens, né? Na economia aí de material para ver o que vai construir, o que não vai construir, até um triângulo. Agora Certo? física. Agora certo. é física. Vamos lá. Questão 111, da prova amarela. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região de Mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de Mananciais, né? São Paulo, terra da garoa. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Então, está aqui, está mostrando, né? A ilha de calor, o sol, a brisa marítima, alterando ali a sua direção. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor entre o sol e a ilha de calor, que é o primeiro, né? Está falando que há 2 mecanismos. Então, entre o sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Então, os 2 mecanismos de transferência de calor. Esses mecanismos são respectivamente. Então, compreender quais são os processos de transmissão de calor. Entre o Sol e a ilha de calor, nós vamos ter a irradiação térmica, né? Ou radiação térmica, que vai ocorrer à distância, é o único processo que vai atravessar o vácuo. E entre a ilha de calor e a brisa marítima, nós vamos ter ali uma transferência de calor por convecção, que são massas de ar que vão se movimentar devido à diferença de densidade. Então, a letra correta vai ser a letra A, irradiação, que é o primeiro, e convecção, que é o segundo processo. E aí, Júnia, o que você achou dessa questão? Eu acho que é uma boa chance do pessoal marcar irradiação e irradiação. Porque eu acho fácil confundir a brisa marítima com a ilha de calor e ali colocar, esquecer-se do movimento das correntes. Ah, desse movimento de matéria, né? Das massas de ar. Uhum. É, certo. Ok, então, Alex? com isso nós revisamos algumas questões, obrigado, de Física e de Matemática do Enem, analisamos em conjunto. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Beth, da professora Júnia e do professor Tiago, e esperamos que você continue conosco em outras aulas de análise conjunta das questões do Enem 2021. Muito obrigado. Nós agradecemos. Obrigada.